Oi, tudo bem? É muito bom te receber aqui no escritório da nossa casa. Eu quero justamente estar conversando com você sobre ansiedade, porque, gente, existem formas de nos relacionarmos com sentimentos de ansiedade. Até décadas atrás, a ansiedade era somente um sentimento que podia ocorrer na sua vida quando estava ou não na iminência de acontecer algo. Hoje entendemos que a ansiedade passou a ser uma patologia do século, ela tem resultados reais com doenças físicas, emocionais e mentais que assolam as pessoas nesse tempo. Isso é muito perigoso. Porém, o começo, o princípio da ansiedade pode vir de algo externo que aconteceu, uma provação, um trauma, uma tentação, uma luta, uma situação de vida, ou pode vir também de dentro de você. Então, o meu convite nesse dia é que você comece a refletir de onde está vindo esse sentimento que pode gerar sim uma doença física, emocional, mental na minha história. E para isso, eu te chamo a refletir um pouquinho sobre algo que Jesus falou aqui em Lucas, no capítulo 12, ele diz assim, a partir do versículo 22, a ansiosa solicitude pela vida. Disse Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos que não semeiam, não ceifam, não têm despesa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às mínimas coisas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então essa pergunta, eu amo a fala de Jesus e que a gente entenda que a fala de Jesus é autoridade, é poder na nossa história e na história do mundo desde sempre e sempre vai ser. De maneira nenhuma eu posso acreditar que Jesus fez qualquer coisa, ele, Deus, o Espírito Santo, a Trindade ali no princípio dos tempos, de maneira que nos permitisse viver a vida de forma ansiosa. Foi o pecado do homem que trouxe para nós a incerteza, a insegurança, o medo, a dúvida. E quanto mais pecado no mundo, na sua vizinhança, na sua quadra, na sua rua, na sua história, mais pressão você vai sentir para ter medo do dia de amanhã. E a ansiedade nada mais é que isso, é uma preocupação, ou seja, você fica ocupado antecipadamente com algo relacionado ao dia futuro, ao tempo futuro. Será que isso vai dar certo? Será que o dinheiro vai dar? Será que tal pessoa vai gostar de mim? E o meu chefe, o que é que vai pensar? Você começa a empilhar algumas coisas. Sim, elas podem estar vindo de fora para dentro. Mas o que nós fazemos com isso que chega de fora, é sobre isso que eu quero falar com você. A cada coisa que vier tentar assolar sua mente, não é deixar para de noite ou de manhã quando você acorda. No mesmo minuto que você sentir isso, você precisa ir, nem que seja ao banheiro, e falar com Deus: Senhor, tira isso do meu coração. E é isso que significa aqui, olha, a palavra de Deus e aquilo que Jesus pregou ali no Sermão do Monte. Ele diz, né, que o fardo dele é leve. Você precisa dizer: Deus, tira esse peso do meu ombro e me dá o teu fardo leve. Com isso você está querendo dizer: eu te deixo ser o Deus da minha vida. Eu não quero controlar as coisas. E tenha muito cuidado também com algumas coisas que vão naturalmente te fazer ficar mais ansioso. Como, por exemplo, você marcar, vamos lá? Se você quiser anotar, pode anotar. Você marcar 5, 6 coisas para o mesmo dia. Eu já percebi na minha vida que a quantidade de imprevistos que ocorrem no dia e até mesmo as coisas assim suscetíveis de acontecer quando eu estou realizando uma tarefa é uma quantidade enorme. Às vezes eu começo um trabalho administrativo e ali falta o papel, termina a tinta da impressora, a internet cai ou uma pessoa telefona na hora. Então, a cada tarefa que você fizer, você precisa calcular uma margem pelo menos de 1 hora à frente e 1 hora atrás. Se a sua tarefa vai ser realizada em 1 hora, calcule pelo menos uma na frente e uma atrás.
Pare de empilhar no mesmo dia 5, 6 coisas. Ah, André, mas não tem como? Sim, tem. Porque toda coisa bem feita e bem resolvida vai te exigir menos tempo depois. Então, se você tem que pagar as contas, resolva só isso numa manhã. Se você tem que ir à escola do filho, resolva só isso numa tarde, certo? Pare de colocar, olha, eu vou no mecânico, eu vou no supermercado, mas como é que eu vou fazer? Aprenda, tá aí a segunda dica, delegar. A delegar, porque às vezes a gente entende, gente, o que traz ansiedade a nós é quando entendemos, em primeiro lugar, que podemos ser os planejadores no lugar do próprio Deus. E em segundo lugar, que ninguém mais pode fazer aquilo que nós vamos fazer. E em terceiro lugar, que aquilo que vamos fazer tem que ter um nível de perfeição para impressionar e agradar a todo mundo. Eu tenho percebido que as pessoas mais competentes, elas não são aquelas que fazem as coisas de uma maneira... As pessoas mais competentes não são as que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, mas as que fazem o que deve ser feito. Se você precisa passar no supermercado, comprar alho e temperar um bife, você não pode usar a tradução de que eu preciso ir no supermercado, ali eu vi um macarrão, ali eu vi um molho, eu vou aproveitar e passar não sei aonde, e depois eu vou limpar a geladeira, porque foi você quem foi acrescentando muitas coisas essenciais. Então aqui Deus está falando nesse texto, Jesus está nos dizendo que nós estamos, ele usa uma palavra incrível, ele não usa nem solicitude e nem ansiedade, mas a ansiosa solicitude, o que significa quando eu fico disponível demais para o excesso de coisas que estão passando na minha frente. Nesse tempo que estamos vivendo, eu vou para o terceiro item com você, que é desconecte-se de grupos, desconecte-se de várias coisas que você acessa, pare de assistir um monte de séries, porque isso te dá a sensação de que você não terminou nenhuma. Escolha uma série, fique dentro do grupo que realmente é fundamental para a sua espiritualidade, para a sua família, para o seu trabalho, aquele do qual você não pode sair. Mesmo assim, leia aquilo que é essencial, não leia todas as piadas, não responda todos os comentários. Você já percebeu que há 50 anos atrás as pessoas tinham um telefone na esquina, por meio ali do orelhão, né, o famoso orelhão, ou raramente tinham um aparelho na casa de algum parente, poucos tinham telefone em casa, não havia uma conexão com o mundo todo, né? E isso trouxe a nós níveis de ansiedade, porque temos a impressão de que precisamos saber quem foi que venceu o Oscar, de que precisamos saber tudo que se passa no nosso grupo da igreja, de que precisamos saber tudo que está acontecendo no mundo das notícias e da política. E com isso a sua vida vai ficando soterrada por trás desse monte de coisas. Então, um dos fatores mais preciosos para que você evite a ansiedade e as doenças provenientes das angústias e pressões externas e internas, porque existe uma pressão dentro da pessoa e uma externa que vão se encontrando e vão formando aí um vulcão. Essas doenças podem ser evitadas com a sua escolha. Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós podemos entender que, em primeiro lugar, ele está no controle. E essa é uma das coisas mais difíceis do ser humano, é entender. Eu te convido a fechar os olhos agora e entregar o controle ao Senhor. Senhor Jesus, nós neste dia queremos te entregar o controle de todas as coisas. Não é somente do nosso trabalho, da nossa relação com os nossos filhos, da nossa relação aí com a nossa vizinhança, com as contas que a gente tem que pagar, às vezes uma troca de carro, às vezes um trajeto que não está dando certo, às vezes uma relação com um parente. Deus, em primeiro lugar, nós te entregamos. Nós soltamos o controle disso que nem sequer passa perto de nós. E nós nos colocamos como servos. O que o Senhor quer que a gente faça? Vá nos mostrando ao longo do dia o que podemos escolher, como podemos nos colocar, de que maneira nós podemos seguir em cada passo da nossa vida. Que a gente aprenda a identificar o essencial, o importante, o urgente e aquilo que é superficial,
aquilo, Senhor Jesus, que nós podemos deixar para algum dia ou talvez até nos desfazermos de determinados planos porque eles não servem para nós. Em nome de Jesus, amém. Eu finalizo aqui essa minha fala contando para você que em alguns momentos da minha história, em que eu estava preocupada e deixando que a ansiedade fizesse esse vulcão que vem de fora para dentro, de dentro para fora, eu me ajoelhei. Na lateral da minha cama tem assim um tapete e eu coloquei rosto em pó e falei para o Senhor: Senhor, eu te entrego a situação desse parente, a finalização desse inventário, porque às vezes conversando aqui com você, como uma escritora que te chama para o menos é mais, que te chama para a simplicidade em Cristo, para uma vida cheia de essência, de profundidade, para começar a perceber que às vezes o perfume do seu café vai te conectar ao Senhor, o vento numa árvore é importante que você veja para retomar o caminho que leva a Deus. Você pode pensar que eu não tenho os problemas que você também tem. Pelo contrário, todos nós, e quanto mais o Senhor nos chama para determinados ministérios, somos envolvidos por situações que chegam até nós e eu dobrava e continuo dobrando o meu joelho ali no chão e chorando diante do Senhor, passei a dizer naquele momento em que você não aguenta mais buscar assim uma resposta humana. Senhor, me mostra esse caminho. E inacreditavelmente, né, para endossar aí a nossa fé, para reforçar a nossa esperança, às vezes no mesmo momento, no dia seguinte, vinha uma visão, um telefonema, uma história, uma solução das próprias pessoas com as quais eu estava me preocupando. Então o Senhor, Ele tem o controle de tudo, mas se a sua mão estiver na maçaneta, atrapalha o agir de Deus, ok? Então deixa que Ele abra a porta e feche. Um beijo grande para você, uma ótima semana.